Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, quero dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar sobre sintomas do trato urinário inferior em geriatria. Agradeço ao Laboratório Astelas pela viabilização desse evento e também agradeço aos palestrantes e debatedores desta noite que apresento a seguir. Professor Dr. Marcos Aparecido Sarriá Cabreira, médico geriatra, professor titular da disciplina de geriatria da Universidade Estadual de Londrina. Professor Dr. Rubens Fraga Júnior, médico geriatra, professor titular de gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Também me apresento, sou o professor Dr. Vitor Last Quintarelli, médico geriatra, professor adjunto da disciplina de geriatria da Universidade Federal do Paraná e coordenador do estágio em geriatria prática da Fundação de Apoio e Valorização do Idoso em Curitiba. Temos, portanto, um trio de debatedores, de palestrantes aqui do Paraná, professor Marcos Cabreira de Londrina, professor Rubens Fraga e eu em Curitiba. Este webinar tem previsão de duração de cerca de 1 hora, que está dividida em 3 breves apresentações teóricas feitas pelos palestrantes, com duração de aproximadamente 10 minutos cada uma, seguidas pela apresentação e discussão de um caso clínico, e a seguir será aberto o uso da palavra para o público. Caso não seja possível responder a todas as perguntas durante o tempo previsto para a duração do webinar, as perguntas que ficarem registradas no Q&A serão encaminhadas pela SBGG para os palestrantes para que sejam respondidas num segundo momento para os participantes. Peço que todos mantenham seus microfones desligados, desejo a todos um bom evento e agora inicio a minha apresentação, serei o primeiro dos 3 debatedores a fazer a sua exposição. A temática da urologia geriátrica e dos sintomas do trato urinário inferior possui uma grande importância na geriatria, pois faz parte das chamadas síndromes geriátricas clássicas, que alguns autores denominam de gigantes da geriatria, ou, para facilitar a memorização, são os Is da geriatria, entre os quais se situa o I de incontinência urinária. A incontinência porcinal também exemplifica outro fenômeno geriátrico amplamente comentado, que é o fenômeno do iceberg, ou seja, a constatação de que os problemas médicos conhecidos, visíveis e evidentes costumam representar uma pequena parcela dos problemas totais, pois a maioria se esconde debaixo do limiar da visibilidade direta, e necessitam de rastreio ativo para serem reconhecidos, valorizados e tratados. Conforme nós veremos adiante, por mais que os sintomas do trato urinário inferior sejam comprometedores da qualidade de vida, muitos pacientes não costumam se queixar espontaneamente sobre eles, seja por ficarem constrangidos ou por acharem que fazem parte inevitável do processo de envelhecimento, ou ainda por imaginarem que não existam tratamentos eficazes ou não invasivos. O vasto tema dos sintomas do trato urinário inferior, abreviados pela sigla STUI, ou LUTS, do inglês Lower Urinary Tract Symptoms, compreende sintomas de armazenamento, esvaziamento e pós-miccionais. Neste webinar, vamos nos concentrar principalmente em uma das situações compreendidas sob essa denominação, que é a síndrome da bexiga hiperativa, ou Overactive Bladder, OAB, na sigla em inglês. Uma definição tradicional de bexiga hiperativa é a urgência, com ou sem incontinência, frequência e noctúria, com potencial para causar prejuízo do sono, da saúde mental, da produtividade laboral. Mas a International Continence Society resume esse conceito de uma forma mais objetiva,
definindo bexiga hiperativa basicamente como urgência miccional, com ou sem incontinência urinária de urgência. Existem vários fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento do quadro de bexiga hiperativa, tais como gravidez e parto, obesidade, fraqueza dos músculos pélvicos, diabetes, câncer ou litíase vesical, distúrbios neurológicos, certos medicamentos, hipercalcemia, constipação intestinal e sedentarismo. Do ponto de vista fisiopatológico, como o próprio nome da síndrome sugere, a bexiga hiperativa é caracterizada pelo aumento das contrações não inibidas do músculo detrusor, inclusive sem que a bexiga esteja cheia, fazendo com que o seu portador sinta vontade frequente de urinar e, em alguns casos, possa até apresentar perdas urinárias involuntárias, que caracterizariam o quadro de incontinência urinária de urgência. Contudo, a incontinência não é um quadro obrigatório para a caracterização da bexiga hiperativa. Há uma grande parcela de pacientes portadores de bexiga hiperativa que não chegam a apresentar o quadro da perda urinária, ou seja, da incontinência. Sintomas do trato urinário inferior são muito frequentes na população adulta e na população idosa. Estudos realizados na Europa e na América do Norte reconhecem que entre pessoas com 40 anos de idade ou mais, 60% dos indivíduos apresentam sintomas dessa natureza, em intensidades variáveis. No Brasil, um estudo feito em 5 capitais de estados distribuídas nas 5 regiões do país apresentou frequências ainda maiores, de 69% entre os homens e 82% entre as mulheres, resultando numa média de 75%. No caso específico da bexiga hiperativa, um estudo gaúcho que avaliou indivíduos de 15 a 55 anos, reconheceu que 19% apresentavam sintomas de hiperatividade detrusora. E o mesmo estudo, já mencionado, das 5 capitais, apontou que 25% dos homens e 24% das mulheres tinham sintomas de bexiga hiperativa. Esse estudo também identificou que entre os portadores de sintomas de bexiga hiperativa, 1/3 dos homens e 2/3 das mulheres apresentavam o quadro de incontinência urinária de urgência. Curiosamente, nesse mesmo estudo brasileiro, a relação entre prevalência de bexiga hiperativa e idade demonstrou diferentes tendências entre homens e mulheres. Entre os homens, foi verificado um aumento progressivo, uma vez que 19,5% dos homens com até 40 anos apresentavam esse diagnóstico. E entre os maiores de 70 anos, esse percentual subiu para 27,8%. Entre as mulheres, foi constatada uma diminuição da prevalência, em função da idade, pois naquelas até 49 anos, a prevalência de bexiga hiperativa foi de 27,1%, mas entre aquelas com mais de 70 anos, foi de 21,6%. Mas, afinal de contas, como se faz o diagnóstico do quadro de bexiga hiperativa? Bem, por se tratar de uma síndrome clínica, o diagnóstico da bexiga hiperativa depende, essencialmente, de recursos semiológicos básicos, como a anamnese e o exame físico bem feitos. São também bastante úteis recursos como a elaboração do diário miccional, que é um registro feito pelo paciente durante 24 horas, por 3 dias seguidos, descrevendo todos os dados relacionados com a ingestão de líquidos, necessidade de urinar e eventuais perdas de urina. O exame parcial de urina, também conhecido pelas denominações de urina tipo 1 ou EAS, também é útil para avaliar a existência de alterações laboratoriais que podem sugerir a existência de outras explicações para os sintomas urinários, como hematúria, glicosúria ou sinais de uma infecção urinária, que precisariam ser melhor investigados se estiverem presentes. Exames de maior complexidade, como o estudo urodinâmico, podem também ser necessários em alguns casos, especialmente quando a causa da incontinência urinária for incerta
ou quando houver falha no tratamento empírico e perspectiva de terapia invasiva ou cirúrgica. Ou seja, no fundo, o propósito desses exames é estabelecer o diagnóstico diferencial com outras causas de incontinência urinária. O diagnóstico da bexiga hiperativa pode ser estabelecido também por meio de instrumentos protocolares, como, por exemplo, o questionário OAB-V8, como apresentado nesse slide, o qual é composto por 8 perguntas, que são respondidas segundo uma escala de grau de incômodo sentido pelo paciente, que varia de 0, correspondendo a nenhum incômodo, até 5, correspondendo a um incômodo de grande importância, em tradução livre. Nesse instrumento, em particular, o diagnóstico de bexiga hiperativa fica estabelecido quando o paciente alcança um score de 8 pontos ou mais, o que não é muito difícil de obter, pois basta a constatação de haver um pequeno desconforto em cada um dos 8 sintomas descritos para que o paciente já preencha esses 8 pontos mínimos necessários para o diagnóstico da bexiga hiperativa. Além disso, se o paciente for do sexo masculino, ele já parte de um patamar mínimo de 2 pontos, precisando apenas de mais 6 para preencher critérios para ser portador de uma forma leve de bexiga hiperativa. Por mais que possa parecer um tanto evidente que os sintomas do trato urinário inferior acarretam algum impacto negativo sobre a qualidade de vida dos seus portadores, é importante entender qual é a medida desse impacto e quais são as situações do dia a dia que são prejudicadas. Estudos que empregam escalas de mensuração de domínios de qualidade de vida identificam que os sintomas do trato urinário inferior comprometem negativamente todos ou quase todos os domínios de qualidade de vida, ocasionando restrições na vida social e na vida laboral, pois o portador desses sintomas muitas vezes se sente inseguro para sair de casa, para participar de eventos públicos, para ir a lugares onde tenha dúvidas sobre a facilidade de uso do sanitário. Essa tendência ao isolamento social aumenta o risco de depressão. E a incontinência urinária, como já é bem demonstrado em estudos gerontológicos, também aumenta o risco de ocorrência de quedas. Tudo isso, naturalmente, resulta em aumento dos custos relacionados à saúde. Os próprios portadores de sintomas do trato urinário inferior descrevem em estudos que cerca de 40% deles se sentiriam muito insatisfeitos, infelizes ou considerariam terrível passar o resto das suas vidas com a sua condição urinária atual. Contudo, procurar atendimento médico devido a sintomas do trato urinário inferior ainda não é algo corriqueiro. De fato, existe uma baixa procura por atendimento médico. E por que existe essa baixa busca por atendimento devido a esses sintomas? Uma vez que os estudos demonstram que a frequência dos sintomas do trato urinário inferior é bastante elevada na população adulta e também na população idosa. Em grande medida, isso se deve aos falsos mitos sobre incontinência urinária. Alguns pacientes pensam que os sintomas do trato urinário inferior seriam parte normal do processo de envelhecimento, ou algo inevitável, uma consequência inevitável dos antecedentes obstétricos. E muitos acabam se conformando em conviver com esses sintomas como se fossem o preço a pagar por terem chegado a uma idade mais avançada. Outros pacientes podem simplesmente desistir antes mesmo de tentar buscar auxílio médico, por desconhecer que existam tratamentos para essas queixas, ou por acreditarem que os únicos tratamentos disponíveis sejam recursos invasivos, como cirurgias, e não estarem dispostos a se submeter a esse tipo de tratamento. Por fim, por mais que nós estejamos vivendo tempos em que as redes sociais estão onipresentes e muitas pessoas exponham a sua intimidade para praticamente o mundo inteiro sem nenhum pudor, é fato que existem muitos pacientes que sentem constrangimento de relatar problemas como incontinência urinária ao médico e precisam enfrentar essa barreira psicológica para buscarem o tratamento. Nesses casos, é de fundamental importância que o médico tome a iniciativa de questionar
sobre a existência desses sintomas? Pois, conforme eu já mencionei no início desta apresentação, esse é o conhecido fenômeno iceberg, segundo o qual a maior parte dos problemas médicos dos idosos tendem a ficar ocultos e não serão reconhecidos até que tenham se agravado muito ou até que sejam buscados ativamente pelo médico. Finalizo aqui a minha breve apresentação. Convido agora o professor Marcos Cabreira a iniciar a sua, em que ele abordará basicamente as opções terapêuticas para os sintomas do trato urinário inferior, especialmente o quadro da bexiga hiperativa. Olá, olha, muito prazer estar aqui, gente, falando com tanta gente, né, do Brasil todo. Queria agradecer aí ao gentil convite da SBGG para estar aqui conversando com vocês. Queria também dizer da alegria de estar junto com amigos paranaenses, né? O Dr. Vitor, o Dr. Rubens, né? É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. E como já foi dito, né, pelo professor Vitor, né, nós tínhamos que... É um problema importantíssimo essa da questão da bexiga hiperativa. Então, eu vou estar apresentando aqui as possibilidades terapêuticas que a gente tem, né? Vamos tentar falar o seguinte: a incontinência urinária, seja ela por bexiga hiperativa ou não, ela muitas vezes, a pessoa está sofrendo, mas nem sempre ela explicita isso durante a consulta. O professor Vitor colocou isso, como é importante para a gente, né, dar oportunidade para essa paciente apresentar isso como queixa, porque muitas vezes ela está achando que isso é uma coisa absolutamente normal. E também nós médicos, né, poderíamos ter uma atitude mais ativa diante dessa questão da continência urinária, né? Quer dizer, independente dela estar reclamando ou não, a gente pode estar fazendo essa investigação. Por quê, gente? Porque a incontinência urinária, como já foi dito aqui, ela gera grandes problemas, né? O bem-estar comprometido, condição emocional, atividades cotidianas comprometidas, atividades que exijam esforços também comprometidas, né? A própria sexualidade muda muito e a autoestima. Então, gente, para a gente começar a falar de tratamento, eu digo para vocês, deixar a incontinência urinária como está faz com que todas essas condições fundamentais de um indivíduo, não só o indivíduo idoso, são importantes. Então, na medida em que eu ofereço esse tratamento para esse indivíduo, na medida em que eu consigo tratar, eu consigo fazer com que todos esses critérios de bem-estar, condição emocional, atividades do cotidiano, eu posso mudar a sexualidade desse indivíduo, eu posso mudar a autoestima. Então, esse é um convite que eu faço a todos vocês. Se preocupem com a presença da incontinência urinária. Vamos tentar oferecer para o nosso cliente, seja ele homem ou mulher, né, uma continência melhor, porque isso vale a pena. Mas quais são as grandes possibilidades do tratamento da bexiga hiperativa? Tá bem? Nós temos uma sequência muito conhecida e pouco questionável em toda a literatura. Na primeira linha, existe o tratamento conservador. E ele é conservador, mas ele é muito eficaz. Quando a gente faz uma mudança comportamental, gente, quando a gente orienta a questão da ingestão de líquido até um determinado momento, quando a gente orienta a restrição de cafeína, de chás, de bebida alcoólica exageradamente, quando a gente orienta o controle do peso, quando a gente orienta a atividade física, fazendo com que o indivíduo tenha uma melhor condição muscular, nós estamos falando de alguém que vai ter os sintomas da bexiga hiperativa minimizados com esse tratamento. Mas não só isso, a fisioterapia específica, tá certo? Com exercícios perineais é muito importante, ele tem muita ação, muito mais na de esforço, mas na hiperativa também pode estar contribuindo e a gente pode fazer uma eletroestimulação nesses pacientes. Agora, como segunda linha, né, uma vez que a gente já fez toda a orientação para esse nosso cliente, a gente pode oferecer alguns medicamentos, né? Os anticolinérgicos, que são muito utilizados para esse tratamento da bexiga hiperativa, também o beta-3 adrenérgico e, eventualmente, o uso do estrogênio vaginal em algumas das pacientes, que é possível que a gente faça essa opção. Já como terceira linha,
mas também não menos importante e com potencial de impactar positivamente no nosso sintoma, nós temos a possibilidade da toxina botulínica também e a neuromodulação. Então, gente, parece que assim que o universo de possibilidades terapêuticas, ele não escapa muito disso, né? Mas nós médicos, nós geriatras, clínicos, cardiologistas, o médico que atende aquele indivíduo que está envelhecendo, gente, ele vai estar, além de entender a importância desse tratamento da primeira linha, nós vamos estar concentrados na escolha ou não dos medicamentos farmacológicos, né? Então, esses dois grupos são grupos importantes que vale a pena a gente fazer um questionamento. Então, como foi bem dito aqui, o que a gente tem no controle da micção, nós temos uma atividade do músculo detrusor diferente. A bexiga fica incomodada e nem sempre, quando ela está completamente cheia, ela pode estar sendo estimulado a levantar várias vezes. E a gente quer chamar a atenção que a noctúria, por exemplo, é um grande problema da bexiga hiperativa e muitas vezes ela nem dá incontinência urinária, mas o indivíduo levanta muitas vezes. Então isso é importante para isso, né? E nós temos ali o esfíncter interno da uretra fazendo o controle desse volume, né? Mas o mais importante é o músculo detrusor e que recebe uma interferência importante do sistema nervoso central, tanto simpático quanto parasimpático. No simpático, nós temos uma primeira estimulação lá no alfa-1 adrenérgico, né, que é receptor, que ele vai atingir no esfíncter interno, né? A gente utiliza isso nos pacientes que têm até a retenção urinária, principalmente os homens prostáticos, a gente tenta desbloquear, bloquear esse receptor para a gente conseguir liberar. Mas no músculo detrusor, veja, nós temos o beta-3 adrenérgico, que é um receptor adrenérgico que tem em alguns outros lugares, mas de preferência nesse músculo detrusor, que vai fazer o relaxamento do músculo detrusor. Então, vocês vejam que, no ponto de vista da estimulação simpática, nós temos a possibilidade de intervir no receptor beta-3. E na questão do parasimpático, nós vamos pegar via acetilcolina a interferência no receptor o M3. Só queria fazer um parênteses aqui, nós temos os receptores muscarínicos, né, de 1 a 5, e aonde cada um deles tem uma estimulação. E o que a gente quer, lógico, a gente quer ser anticolinérgico, né, simplesmente na bexiga. A gente não queria ser anticolinérgico em todos os lugares. Então, por isso que é importante da seletividade do receptor. Vocês vejam que a maioria dos receptores tem ação na questão dos neurônios, né? Nas células das glândulas salivares, no músculo liso. Então, isso é importante a gente ter essa retomada. Mas vamos voltar ali, né? Esse receptor, o M3, que vai gerar a contração do músculo detrusor. Então, nós sobramos aí, como interferência, como possibilidade de interferência no controle sintomático da incontinência urinária, duas opções. A primeira, vamos tentar bloquear a ação nesse receptor, né? Vamos tentar fazer uma droga anticolinérgica, mas de preferência que atue mais de maneira específica. Ou a gente pode fazer um estímulo beta-adrenérgico gerando um relaxamento do detrusor. Então, são essas duas possibilidades. A grande questão, né, é que estamos aprendendo a usar os medicamentos, né? Entre os antimuscarínicos, né, nós temos alguns que estão disponíveis no nosso portfólio farmacêutico, né? Por exemplo, a oxabutinina, que é menos seletiva, a tolterodina, que passa a barreira hematocefálica, então pode ter alguns desses efeitos colaterais, a darifenacina, que também é um seletivo, a solifenacina, que é também um seletivo M3. Então, nós temos essas opções de antimuscarínicos e, como agonista de receptor beta-adrenérgicos, nós não temos muita opção, não. Nós temos só a mirabeglona, tá certo? E que, como toda ação adrenérgica, pode ter uma possível ação cardiovascular. Então, vamos voltar, gente, agora ao nosso cliente. O nosso cliente é esse indivíduo vulnerável. A gente conhece ele, tá certo? A gente sabe que ele tem uma chance de ter outras insuficiências, de ter fragilidade, de ter polifarmácia. Então, esse indivíduo a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente vai mexer com a bexiga, de um lado nós vamos ter um estímulo adrenérgico, né? E aí a gente vai ficar preocupado nesse estímulo adrenérgico com a questão cardiovascular. E de outro lado, nós vamos ter uma inibição colinérgica. E a nossa preocupação quando a gente faz uma inibição colinérgica são os sintomas anticolinérgicos. E esses sintomas anticolinérgicos que eu queria fazer um parênteses para todos vocês.
Todos nós aqui nos acostumamos a isso, né? Muitos da nosso arsenal terapêutico têm ação anticolinérgica. Então, nós já sabemos que a ação anticolinérgica dos medicamentos pode dar olho seco, boca seca, obstipação, pele seca, arritmia, tonturas e o famigerado aí distúrbio cognitivo. E a incontinência, a retenção urinária, na verdade, seria o que a gente queria dessa ação anticolinérgica. Então, todos esses sintomas de atividade anticolinérgica dos medicamentos, eles têm que estar sempre no nosso radar, porque nós somos importantes, porque muitas vezes a gente melhora uma coisa e piora outra coisa. E aí eu queria dar o conceito para vocês de carga anticolinérgica, porque em relação a anticolinérgico, nós sabemos o quê? Que não é só um remédio que vai ter o efeito anticolinérgico. Eu tenho a soma de vários remédios. Eu tenho a soma de 2, 3, 4 remédios que eu utilizo que tem um pouquinho de ação anticolinérgica e que somados vão dar uma carga anticolinérgica significativa. Então, você veja que estima-se que de 30% a 50% dos medicamentos comumente prescritos para a população idosa, nós temos propriedade anticolinérgica, né? E aí se cria o conceito, então, dessa carga colinérgica, que é uma exposição a medicamentos anticolinérgicos cumulativos. Então, eu dou um remedinho para dor abdominal, eu dou um remedinho para depressão, eu dou um remedinho para o ansiolítico, eu dou um remedinho para incontinência urinária, e todos esse pouquinho de ação colinérgica, ou um pocão de ação colinérgica, somado dá uma carga anticolinérgica que é relevante para esse nosso paciente. E quem são os indivíduos de maior risco? Sem dúvida nenhuma são os idosos, né? As mulheres, por causa da questão do metabolismo, e dos indivíduos com polifarmácia. Então, gente, nós temos que ficar atento a isso, né? Quando a gente volta naquela nossa velha história lá, do nosso cliente que está queixando com incontinência, nós vimos o seguinte, olha, compensa tratar essa incontinência, compensa, tá certo? Vale a pena a gente tratar essa incontinência com todo o nosso esforço, mas evidentemente que nós vamos ter que lembrar, no tratamento da incontinência, lembrar que esse nosso cliente é um cliente vulnerável, é um cliente que tem riscos e benefícios com muito mais facilidade, e a gente tem que ficar atento a isso, e é este o convite que eu faço para vocês. Fiquem atentos aos sintomas que cada um dos medicamentos que a gente pode colocar pode gerar para os indivíduos, mas não vamos deixar de tratar uma queixa tão importante por conta do nosso medo. Vamos aprender para poder qualificar o nosso atendimento. Tá certo, gente? Muito obrigado, e agora nós vamos escutar aí o professor Rubens, que vai estar discutindo com a gente aí a questão de alguns estudos. Olá, boa noite a todos. Eu fico muito contente de poder estar participando aqui com o professor Vitor, o Marcos, discutindo um pouco esse assunto, né? Aliás, o professor Milton Gorzoni teve um trabalho que ele publicou anteriormente, alguns anos atrás, sobre a avaliação de risco anticolinérgico, né? E eu acredito até que isso pode ser debatido depois, né? Porque nós acabamos usando uma carga anticolinérgica, às vezes, elevada em nossos pacientes. Nós, geriatras, preocupados principalmente com o delírio, temos evitado isso. Mas é um desafio nosso, né? Nós estarmos frente a isso. Eu fiquei encarregado de falar sobre o estudo PILLAR. O estudo PILLAR é um estudo que ele vai avaliar a eficácia, a segurança, a tolerabilidade de um beta-3 adrenérgico, que é a miramegrona, em pacientes acima de 65 anos com bexiga hiperativa úmida. É um estudo randomizado, controlado, com placebo duplo cego, fase 4. Esse é o racional do estudo PILLAR. A bexiga hiperativa, como foi falado anteriormente, é uma condição muito, mas muito comum em pacientes idosos. Você tem aumento de frequência miccional, com urgência, e é altamente debilitante, porque compromete muito a qualidade de vida dos nossos pacientes.
Os antimuscarínicos vêm demonstrando eficácia, né, no controle da urgência da incontinência urinária em idosos. Mas, como foi falado aqui, a carga anticolinérgica, por exemplo, de oxibutinina, ou mesmo de outros medicamentos mais modernos, que agem nesse nível, eles acabam fazendo uma série de efeitos colaterais, né, indesejáveis ao nosso paciente. Então, esse estudo ele é baseado em 3 estudos pivotais, fase 3, com mirabegrona. 36 a 39% dos pacientes tinham acima de 65 anos, até 12% tinham mais de 75 anos. Numa análise pré-especificada, a mirabegrona foi eficaz em melhorar frequência e melhorar também incontinência urinária em 2 grupos de pacientes idosos com bexiga hiperativa, sem perda de eficácia com a idade. Os eventos adversos emergentes do tratamento de pacientes acima de 65 anos foram similares à população em geral. O PILLAR foi o primeiro estudo de mirabegrona com poder amostral adequado, demonstrando em pacientes idosos eficácia e segurança, incluindo em pacientes com alterações cognitivas, incluindo alterações de função cognitiva. O objetivo primário do PILLAR foi avaliar a eficácia em pacientes acima de 65 anos. E o secundário, segurança e tolerabilidade da mirabegrona em pacientes, no caso, versus placebo. O desenho do estudo, aqui tem o desenho do estudo, né? É um desenho que mostra que foram várias visitas, né? São várias semanas que o paciente foi avaliado, né? E procurou-se, então, pacientes acima de 65 anos, mais de um episódio de incontinência ao dia, mais de 3 episódios de urgência ao dia, né? Ou mais de 8 micções nas 24 horas em média, né? Foi feita uma estratificação acima de 75 e abaixo de 75, né? O grupo, então, tem o placebo e o grupo de mirabegrona, né? Os desfechos. Nos desfechos, né, nós temos, então, a eficácia coprimária, uma mudança basal ao fim do tratamento, seria o número médio de micções em 24 horas, né, através de um diário miccional de 3 dias, e o número médio de episódios de incontinência em 24 horas, através do diário miccional de 3 dias. Desfechos de eficácia secundários envolveram mudança basal ao fim do tratamento, volume miccional médio, número médio de episódios de urgência em 24 horas, né? Número médio de episódios de incontinência por urgência em 24 horas. Os desfechos de eficácia ainda mostraram qual o incômodo, né, que o paciente tem em relação ao sintoma, né? Essa percepção do paciente da sua condição vesical, PPVC, né? O número médio de episódios de noctura em 24 horas, o grau médio de urgência, scores subescalas que foi falado agora pelo professor Vitor, né? Satisfação do paciente, né? Através de escala analógica visual, né? E mesmo a UBLSA para ver mobilidade. Menos de 8 micções em 24 horas após basal, redução maior que 50% do número médio basal de episódios de incontinência em 24 horas e qual o zero número de episódios de incontinência após o basal. A porcentagem de pacientes com ao menos 1 ponto de melhora basal de PPVC a cada visita e percentagem de pacientes com menos de 2 pontos de melhora basal de PPVC a cada visita. Foi feito algumas avaliações de segurança, né, como, por exemplo, dados vitais, cognição. Nós usamos o MoCA nesse caso aqui. Na prática, nós usamos muito o MoCA. E o repórter de eventos adversos, exames laboratoriais para avaliação e exame clínico. Na triagem, foram homens e mulheres acima de 65 anos com sintomas de bexiga hiperativa úmida, pelo menos há 3 meses antes da triagem. Na visita 3, continua a preencher os critérios de inclusão da visita 1 e o diário miccional
de 3 dias antes da visita, reportando pelo menos um episódio de incontinência, ao menos 3 episódios de urgência, grau 3 e 4, e uma média de mais de 8 micções ao dia, né? Na triagem, então, havia avaliação de suspeição de obstrução intravesical, né? Resíduo pós-miccional maior que 150 mililitros, alterações neurológicas, bexiga neurogênica, incontinência urinária de esforço, sonda vesical de demora, o cateterismo intermitente, evidências de infecções urinárias, toxina botulínica, terapia prévia com eletroestimulação para bexiga hiperativa, né? Uso prévio de mirabegrona e pacientes institucionalizados com possibilidade de institucionalização em LPIs nos próximos 6 meses. Na visita 3 basal, qualquer critério de exclusão da visita 1, não aderente ao protocolo de placebo há 2 semanas, definido como tendo usado menos de 80% ou mais de 120 da medicação, pressão sistólica maior que 180 milímetros de mercúrio ou diastólica maior que 110 milímetros de mercúrio no diário de 3 dias ou da visita 3. Quais foram os resultados do PILLAR? Quais foram os desfechos de eficácia? Então, nós temos aqui um resumo, é um resumão, esse slide aqui ele mostra bem tudo isso. Há uma redução de mais de 50% de episódios de incontinência em 24 horas. Então, você tem ali, comparado com o placebo, a mirabegrona teve essa avaliação. 0 episódio de incontinência em 24 horas, também houve algo significativo. Normalização da frequência miccional também foi observada em 45% com mirabegrona. E quais são os dados de segurança em relação a isso tudo? Nós temos, então, eventos adversos, né, que ocorreram e eles foram semelhantes ao grupo do placebo. Então, não foi diferente, né, em relação ao placebo. Todos os eventos, inclusive um aumento, algumas vezes, como foi falado pelo Cabreira, possivelmente quando você pensa numa droga beta-3 adrenérgica, ela poderia aumentar a pressão arterial, por exemplo, sistólica, né? Isso não foi muito bem observado, né? Então, não houve grandes alterações. Com relação à cognição, foi utilizado o MoCA, né? Então, o MoCA, vocês todos conhecem, né? Nós usamos muito, ele avalia bem, quando a gente utiliza para CCL, para comprometimento cognitivo leve, né? Ele vê memória, viso espacial, função executiva, funções atencionais, memória de trabalho, working memory, linguagem e orientação temporoespacial. Então, o que se viu nesse trabalho, né, 73% tinham cognição normal, 26% comprometimento cognitivo leve e 1% comprometimento cognitivo moderado. Né? Quais são os sumários e conclusões, então? No PILLAR, né, pacientes acima de 65 anos, a mirabegrona foi superior ao placebo em desfechos primários. A percentagem de respondedores, com redução de mais de 50% do número de episódios de incontinência em 24 horas, da mirabegrona foi significativamente maior que o placebo. A porcentagem de respondedores com 0 episódio também foi significativamente maior. A percentagem de respondedores com normalização da frequência miccional na mirabegrona também foi, comparado com o placebo, bem evidente. No PILLAR, então, a mirabegrona foi bem tolerada, o perfil de eventos adversos foi consistente com o perfil conhecido da mirabegrona, e a mudança média dos scores do MoCA foi similar entre os grupos de tratamento. Eu gostaria de agradecer e vamos aguardar aí as perguntas. Muito obrigado. Então, vamos lá. Agora nós vamos apresentar o caso clínico, né? Eu queria que vocês... nós vamos apresentar o caso clínico
E eu queria que vocês participassem ativamente nessa discussão do caso clínico, sabe, gente? Porque eu queria trazer para a nossa prática, né, esse caso que a gente vai ver todos os dias, né, e com uma muita frequência, e fazer alguns questionamentos para a gente ver se a gente qualifica a nossa prática. Vamos lá. Uma senhora de 82 anos, viúva, mora com a filha e genro, certo? Ela apresenta já hipertensão arterial, osteoartrose de joelhos e zumbido há muitos anos. Há muitos anos. Refere dificuldade em dormir bem à noite devido à noctúria e urgência miccional. Vocês vejam que é uma senhora que já acordava várias vezes à noite, né, com a urgência miccional e com toda a repercussão disso para a vida dela. Só que há 2 anos ela fez o diagnóstico da doença de Alzheimer, com queixa de esquecimento e dificuldades para realizar atividades cotidianas complexas. Desde então, ela vem utilizando donepezila, na dose de 5 miligramas. Nos últimos 3 meses, foi ajustado de maneira adequada para 10 miligramas por dia. Porém, nessa dosagem, o aumento de queixas gastrointestinais, aquela diarreia ocasional e, infelizmente, as queixas urinárias, né? Uma piora da noctúria e da incontinência urinária. Não houve perda de peso no período. Então, vocês vejam que é uma paciente que já tinha a noctúria, já tinha uma urgência miccional, já tinha uma interferência na noite, faz um diagnóstico de doença de Alzheimer, utiliza um anticolinesterásico como donepezila e com a dose que a gente acha que pode ter algum efeito bacana, ela acaba tendo efeitos colaterais que pode estar piorando principalmente a queixa urinária. A piora da noctúria tem exigido da filha um constante cuidado para evitar quedas no período noturno. Você vê que toda hora acordando, né, vai gerar esse problema. E aí, de novo, o cuidador sofrendo com isso. E a filha também reconhece que aquele aumento da donepezila teve uma melhora funcional e cognitiva da paciente. Então, vocês vejam, o que essa paciente traz para a gente de dificuldade? Paciente que já tinha uma incontinência urinária ou tinha uma noctúria, com uma urgência miccional, fez um diagnóstico de onde a gente precisa dar um medicamento que tem uma ação colinérgica, tá certo? E que piorou essa função do controle urinário, só que, ao mesmo tempo, ela se beneficiou desse medicamento, tá certo? Essa paciente estava usando, então, uma donepezila de 10 miligramas e uma amlodipina de 5 miligramas. Ela já fazia a fisioterapia osteomuscular 2 vezes por semana, já fazia 2 anos. E, ultimamente, ela foi orientada a fazer uma fisioterapia específica para as queixas urinárias, tá certo? Sem muita vantagem até agora, tá bem? Então, nos últimos 3 meses, ela fez atividades fisioterápicas para controle da incontinência urinária, né? No exame físico, ela não era uma paciente obesa, não. Um IMC de 27, tá certo? Uma pressão normal, né? Ela não tinha nenhuma evidência do prolapso de órgão pélvico ou vaginite atrófica. O exame de urina tipo 1 normal e o ultrassom de bexiga mostra um resíduo tranquilo, sem muito, com volume não muito grande. Então, vocês vejam, o que nós temos que discutir isso? Eu queria ter a participação aí ativa do Dr. Rubens, do Dr. Vitor, com a experiência deles também, e a de vocês também, pelo chat, entendeu? Quer dizer, como é que a gente vai manejar essa incontinência urinária? Eu faço até uma pergunta, né? Como é que a gente faz, né? Será que a gente compensa tratar a infecção, a incontinência urinária dela? Compensa ou não compensa? Tá certo? Tá bem? E depois, como que nós vamos tratar? Quais serão as nossas opções? Vamos lá. Rubens, você tem alguma ideia, Rubens? Pois como geriatra, eu tentaria, no princípio da iatrogenia, reduzir a dose da donepezila, voltar atrás. Mas o que acontece? Voltando atrás, a cognição dela não estava tão legal, pelo menos a filha falava que era mais fácil de cuidar dela com 10 miligramas, né? Então, existe essa ação colinérgica da donepezila. Então, se você não puder, então, o que eu estou entendendo é o seguinte, se você não puder diminuir a ação colinérgica... No princípio da cascata iatrogênica, eu tentaria não colocar uma droga para tratar efeito colateral de outra, né? Tá. Então, por exemplo,
uma oxibutinina, nem pensar nesse caso, né? Tá. Então, eu tentaria primeiro o manejo não farmacológico, como você falou, reduzir a ingesta de líquido após as 5 da tarde. O pessoal eleva os membros inferiores pelo menos 1 hora antes de dormir, faz urinar bem, faz controle comportamental, né? Mas talvez eu pensaria em usar um beta-adrenérgico, que teria um mecanismo de ação diferente dos anticolinérgicos, né? Ô Rubens, a Flávia Maria Campos de Abreu, ela está sugerindo o seguinte, vamos ver, eu queria que você avaliasse isso junto com o Vitor. Ela retiraria o medicamento hipertensivo, manteria a fisioterapia e diminuiria a dose da donepezila. Quer dizer, ela abriria mão dessa melhora cognitiva dela, ela tiraria o medicamento hipertensivo achando que ele pudesse estar contribuindo para esse esquema da noctúria ou da incontinência urinária, mas fortaleceria a fisioterapia. Você concorda, Vitor? O que você faria diferente da Flávia? Bom, eu acho que é sempre válido nós investirmos pesadamente em medidas não medicamentos. E a fisioterapia, se não foi otimizada, poderia, sem dúvida, ser intensificada para observarmos qual o grau de resposta. Mas, sinceramente, eu não tenho grandes expectativas de que haja uma melhora tão grande, nesse caso especificamente, porque o que me parece mais claro é que essa paciente tem mesmo critérios para hiperatividade do detrusor, e o próprio fato de ela já ter um quadro de doença de Alzheimer já compromete um pouco a eficácia de procedimentos que dependam da colaboração dela. Então, eu faria a tentativa, mas não teria assim uma expectativa muito elevada de bons resultados. Com relação... Até tem uma orientação da American Geriatric Society do paciente dementado e do paciente não dementado com incontinência urinária, né? Sim. E vocês pensariam em memantina nessa situação ou não? Vocês acham que a memantina diminuiria a dose da donepezila e acrescentaria memantina? Vocês acham que seria uma opção razoável ou não faria diferença? Veja, a memantina foi liberada para uso em pacientes com demência moderada, né? Me parece que ela está com uma fase leve de demência, né? Inclusive, você pode, dando memantina nessa fase, acelerar a evolução da degeneração. A memantina foi usada para demência moderada a severa, né? Tá. Então, você não usaria a memantina. Então, Rubens, e pelo que eu entendi, então, você manteria o donepezila e tentaria mexer, especificamente, colocaria mais um medicamento para incontinência urinária. O Vitor falou, o paciente não vai colaborar muito, porque você fazer fisioterapia nesse paciente é bem complexo, né? Você precisa ter uma cognição relativamente boa e ele vai ter dificuldade para seguir o protocolo, o planejamento da fisioterapia, né? Eu manteria, porque veja, como diz o Susan Wisely, né, da própria SBGG, que a gente tem que estar constantemente reavaliando o uso desses medicamentos como donepezila e tal. Então, eu associaria aí um beta-3 adrenérgico nessa paciente. Então, a sua escolha... Faria uma coisa contrária ao que o nosso pensamento de geriatra normalmente pensa, mas eu associaria, sim. Tá. A doutora Renata Dipp está colocando assim no chat o seguinte, ó. E se ela tivesse uma vaginite atrófica, tá certo? Será que ela teria um impacto para isso? Vocês acham que a vaginite atrófica teria, assim, o tratamento da vaginite atrófica daria uma melhora sintomática? O que a literatura fala sobre isso? Vocês teriam alguma contribuição ou não? Bom, os quadros de incontinência urinária, na maioria das vezes, eles têm origem multifatorial. Então, embora nesse caso haja indícios de que a causa principal seja mesmo a hiperatividade do detrusor, é possível que ela tenha aí outras situações contributivas. E a constatação e o tratamento da vaginite atrófica podem ter aí um certo grau de melhora também. Mas, da mesma forma como a resposta à pergunta anterior, não me parece que essa paciente tenha
um predomínio dessa causa e, portanto, também não seria esperado que houvesse uma melhora muito expressiva da queixa de incontinência e da noctúria pelo tratamento da vaginite atrófica. Perfeito, perfeito. Doutor Rubens, olha só, a doutora Ingrid está colocando o seguinte, espera aí, mas como é que vocês fariam se fosse nonagenário? Então, olha só, o Rubens propôs um beta-3, tá certo? Ele está querendo fugir da estimulação, do bloqueio anticolinérgico, tá certo? Rubens, se fosse nonagenário, mudaria alguma conduta? Qual seria a sua preocupação, o seu cuidado? Como é que o que você faria para colocar um beta-3 num paciente nonagenário, por exemplo? Uma paciente de 82 anos, né? Então, o idoso vai depender do grau de fragilidade dele também, né? Para a gente poder avaliar isso, do nível de sarcopenia, de falta de mobilidade dele, identificação para marcha. Eu acho que daí talvez a história se modifique, né? A idade em si poderia modificar um pouco isso. Mas o paciente idoso, ele é mais adrenérgico, né, Gabriel? Agora, eu acho que essa pergunta da Ingrid é interessante, o seguinte, e se ele fosse nonagenário? Eu acho que vale a pena a gente falar o seguinte, eu acho que é mais importante se ele fosse frágil ou não frágil, né? Exatamente. É verdade. O ser frágil, ter fragilidade, ele impacta mais do que simplesmente a idade dele. A doutora Mayra Barbosa, ela está dizendo o seguinte, olha, por que não tentar a darifenacina ou a solifenacina, que são mais específicos para o receptor M3, acompanhando a possibilidade da piora cognitiva? Quer dizer, você coloca eles, tá certo? E observa a piora cognitiva mantendo a mesma dose do donepezila, tá certo? Se não tivesse uma resposta, ela colocaria como plano B a mirabegrona, que seria um beta-3 adrenérgico. Queria escutar vocês dois sobre isso, até se vale a pena fazer um estágio anterior com seletivo, com um anticolinérgico seletivo. Existe até uma associação de solifenacina com mirabegrona. E ela me parece ser muito útil no sentido de controle da bexiga hiperativa, né, Vitor? O problema é essa carga anticolinérgica. Isso nos preocupa muito, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei, há 30 anos atrás, a tratar pacientes dementados, com doença de Alzheimer, né? A minha maior briga era com a urologia, né? Porque, de repente, de uma consulta para outra, às vezes um paciente que ia no urologista, ele saía com uma receita de sei lá, uma oxibutinina, alguma coisa assim. Entendi. Então, a gente ficava... E o paciente piorava, né? Então, a gente ficava muito angustiado, né, de ter que ligar para o urologista e dizer, olha, será que não teríamos aí uma outra alternativa e tal, né? Então, sempre foi muito difícil para nós, né? Então, agora, nesse caso aí, como a gente tem a preocupação com a carga colinérgica, que é o conjunto de medicamentos que o indivíduo está utilizando, você veja, é uma paciente que não usa quase nada, né? Usa uma amlodipina, né, e uma donepezila. Então, a carga colinérgica dela seria só individual. Então, talvez um seletivo, ele não encheria tanto a cestinha de anticolinérgico assim, né? Então, talvez seja uma alternativa interessante. Mas eu queria que o Dr. Vitti discutisse com a gente, ó, a Flávia Maria Campos Abreu, ela coloca o seguinte, eu acho que tudo isso é importante, mas vale a pena a gente discutir medicina preventiva. Ainda somos muito curativos. Ô, Vitor, quando a gente fala de incontinência urinária, vamos pensar o seguinte, Vamos pensar o que a gente deveria propor para essa geração de 30, 40, 50 anos, que elas não sejam idosos incontinentes. Quais seriam essas medidas preventivas, então, que a Flávia está colocando aí? O que você propõe aí pelo aquilo que você estudou dessa incontinência urinária? Bom, eu comentei já e reforço que incontinência urinária é um sintoma, é uma condição que pode ter diversas causas. Portanto, se nós quisermos ser preventivos para evitar de chegarmos nessa condição final, haveria vários aspectos diferentes que precisariam ser abordados previamente.
O fundamental está naquilo que nós sempre insistimos, que é o estilo de vida saudável. É uma prática de atividade física ao longo de toda a vida, uma alimentação saudável, enfim, é o conjunto de medidas que caracterizam esse estilo de vida saudável para prevenir situações que acabam levando ou contribuindo para o aparecimento da incontinência, como a obesidade, como doenças que acabam comprometendo o trato urinário, como diabetes, por exemplo, e tantas outras condições sistêmicas que acabam comprometendo o funcionamento normal do trato urinário. Além disso, existem diversos medicamentos que podem interferir no funcionamento do trato urinário. Então, na medida em que uma pessoa consiga envelhecer com menos doença e, portanto, com menos necessidade de uso de medicamentos, isso também seria uma contribuição muito importante para a prevenção de desfechos finais, como a incontinência. Então, o bom e velho estilo de vida saudável é a resposta que melhor sintetiza essa atitude preventiva. Você concorda, né, Rubens? Existe um mundo sem incontinência, existe possibilidade, uma utopia sem incontinência. O fortalecimento da musculatura do soalho pélvico, né? Sim. É muito importante, principalmente na mulher que envelhece, né? Então, o estrógeno, ele é, digamos assim, a falta do estrógeno na menopausa é um grande causador disso tudo, né? Nós trabalhamos muito com o pessoal da uroginecologia também, né, Vitor? E o pessoal faz suplementação com óvulos vaginais, se houver necessidade, cremes locais, ou até mesmo hormonioterapia, que acabam ajudando, né? Tem um trabalho até recente da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que faz um novo guideline sobre isso, agora que saiu esse ano. Ô, Rubens, agora vamos pensar o seguinte. Nós estamos na unidade básica de saúde. Não dispomos nem dos anticolinérgicos não seletivos. Tá certo? E essa paciente chega para a gente. Tem espaço o tricíclico, como a gente fazia 20 anos atrás, para bexiga hiperativa? O que você acha? Veja, a amitriptilina tem na unidade básica de saúde, né? Hoje nós temos é por isso que eu estou colocando, quer dizer, aquele médico que está tendo na atenção primária, que só vai ter lá na farmácia da OBS, a amitriptilina, ele experimenta ou ele nem experimenta para um paciente que tem déficit cognitivo? Nessa paciente eu não experimentaria, né? Você nem usaria? Mas uma paciente, muitas vezes de 50 anos, né, você poderia experimentar. A unidade básica tem hoje amitriptilina, fluoxetina e agora, recentemente, sertralina, né, que entrou no rol dos... E o que teria mais... A imipramina foi o mais estudado, né, para bexiga hiperativa, mas eu também concordo com você. Eu não sei se vale a pena a gente achar que o tricíclico, para uma paciente que já tem déficit cognitivo... Para paciente idoso, nós temos vários problemas, né? Por exemplo, nós temos o problema da hipotensão ortostática, né? Então, quando o paciente cai mais de 20 milímetros de mercúrio, quando ele fica em pé, por isso medir a pressão deitado, sentado em pé é sempre importante, né? Então, se ele tiver uma tendência à hipotensão ortostática, esses pacientes neurológicos, por exemplo, um paciente com Parkinson, ele tem desautonomias, né? Ele tem alterações de pressão arterial quando muda a posição dele também. Então, tem bexiga neurogênica envolvida. Como o Vitor falou, são várias causas, né? Então, eu acho que cada caso tem que ser individualizado. Agora, eu acho que esse caso traz para a gente a seguinte questão, né? É o seguinte, a incontinência urinária deve ser vista e identificada como uma doença, uma situação que deve ser tratada. Porque você veja que essa paciente que nós discutimos, ela aumenta o risco de queda, ela piora o estresse da cuidadora, tá certo? Ela piora a sonolência diurna, porque interfere no padrão de sono. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, tentar alguma coisa. Mas uma última pergunta que eu queria que vocês apresentassem. Olha só, após quanto tempo do início do beta-3, que é a mirabegrona, poderíamos avaliar melhora ou reação adversa? Vocês poderiam nos ajudar? Assim, em quanto tempo eu espero resposta para continência urinária e os efeitos adversos que poderiam ser na beta-estimulação, quanto tempo ele aparece? É imediato ou não é imediato?
Quer falar, Vitor? Quer que eu fale? Olha, vou falar daquilo que eu tenho observado. De modo geral, é um medicamento que eu tenho utilizado com bastante segurança. Não tenho observado muito efeito colateral. E, por outro lado, o benefício se observa também rapidamente. Não é necessário esperar muitas semanas para já ter algum feedback positivo da parte dos pacientes. Não sei se é o mesmo que o Rubens tem observado, mas pelo menos a minha observação é de que a resposta não demora a se manifestar. Provavelmente, né? Exatamente, a gente tem observado isso. A minha preocupação inicial era com relação ao aumento da pressão arterial. Tenho usado em vários pacientes com declínio cognitivo importante e não tenho observado assim alterações assim significativas, né? A gente procura monitorar o paciente, mesmo com esses aparelhos que eu não gosto de digitais de pulso, mas eu prefiro mais o de braço, mas o pessoal monitora 2 vezes ao dia nas primeiras semanas. Eu não vi nem grandes alterações assim e os pacientes acabam aderindo bem ao tratamento. E, claro que à medida que a gente prolonga o tratamento ao longo de 2, 3, 4 meses, os benefícios são mais evidentes, né? Como foi Olha só que coisa interessante. Vamos prolongar um pouquinho o tempo, gente? Vocês aguentam mais aí uns minutinhos? Porque a doutora Lindsay, uma excelente geriatra, ela está colocando uma coisa que ninguém pensou. Ela disse o seguinte: no sintoma gastrointestinal, quando ela vê isso com donepezila, ela troca para galantamina, tá certo? E ela tem resposta positiva, quer dizer, o indivíduo tem menos diarreia. Será que para incontinência urinária também não vai ser a mesma coisa? O que vocês acham? Vocês acham que essa ideia da doutora Lindsay tem algum sentido, você trocar de anticolinesterálico para ver se você tem uma menor ação e com uma adaptação melhor dos sintomas? Eu acho que é um grande tema de um trabalho, né, para ser feito. Né? Eu também achei, eu sinto mais ou menos a mesma coisa que a doutora Lindsay no dia a dia. Quando a gente troca, a gente muda de perfil de efeitos colaterais. A minha explicação sempre passava pela interação medicamentosa, que podia ser diferente. Só que nessa paciente, ela toma só amlodipina, tá certo? Tá bem? Então, é menos provável, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante. Como você falou, a carga anticolinérgica da paciente é bem pequena, né? Porque, veja, anticolinérgico aí, só docusato e paracetamol não tem algum efeito anticolinérgico na clínica médica diária, né? Tudo tem efeito anticolinérgico, né? Esses remédios para estômago, tipo ranitidina e tal, tem ação anticolinérgica, né? A digoxina tem ação anticolinérgica, né? Então, mas é uma paciente assim limpa, né? Uma paciente que tem... Exatamente, eu acho que a interação medicamentosa dela deixou para de lado. Olha só, o professor Tupiná, né? Olha o Paraná aí também sendo representado, gente, a gente agradece muito, o Paraná tá discutindo isso com bastante afinco, né? Olha o que o Tupiná coloca, ó. Orientaria tomar a amlodipina à noite, na tentativa de diminuir o edema de tornozelo. E a absorção, tá certo, do edema durante a noite. E daria menos noctúria. Interessante, o Tupiná pensou em mudar o horário da amlodipina para que a noctúria seja em outro momento. Então, você veja que é difícil a gente achar um trabalho que mostre isso, tá certo? Mas como a experiência, né, e o olhar atento ao nosso paciente, querer ajudar, né? Agora, o que a gente não aceita é não querer ajudar, né? Aí falar assim, olha, vamos resolver esse problema com uma fralda, né? Ninguém falou de fralda, né? Mas vamos resolver esse problema com uma fralda, né? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que querer ajudar mesmo. Mas veja, Cabreira, se você pegar a evolução de uma demência, a fralda você vai usar praticamente quando ela entrar numa demência já moderada, né? Moderada para severa. Daí você poderia dar a memantina também, né? Então, a incontinência maior, assim, muito mais frequente, né? Nesse início, o próprio cuidador, ele não aceita a ideia
do pai e da mãe usando fralda, né? Não, e realmente, assim, nesse caso, seria muito mais um comodismo dos cuidadores, quer dizer, então, eu acho que a gente tem que tentar qualificar esse atendimento. Ó, vamos responder, então, para a doutora Mirella. A arritmia em idosos é contraindicação para uso de colinérgicos seletivos, por exemplo, como a soliferacina, né? Ela é contraindicação? Eu acho que nós temos uma grande contraindicação, que é o glaucoma, né? Tá certo? Isso a gente tem que pensar nisso. Mas assim, glaucoma, hiperplasia prostática benigna, né? Então, mas os seletivos, então, eu acho que também, agora nós não temos isso. Eu acho que a arritmia, até porque a arritmia em idosos, é assim, a presença de uma arritmia não complexa é muito comum, né? Agora, se o indivíduo tem uma arritmia muito complexa, né, eu acho que a gente tem que investigar melhor essa arritmia. Agora, eu não acho que é o anticolinérgico seletivo que vai interferir. O receptor M3, né, ele não tem tanta ação no cardiovascular, né? Mas apesar de que pode ter, tá bem? Queria no caso, monitorar o eletrocardiograma e ver o intervalo QT, né? Isso. Se você tiver prolongamento de QT, acho que daí você acaba evitando, né, usar esse tipo de medicação. A própria sulfenacina tá na bula dela, né? Olha, então, eu acho que o caso clínico aqui a gente aprende isso com todos vocês, né? Você viu que nós tivemos ideias interessantes para se utilizar medicamentos, para não se utilizar medicamentos, para trocar, tá certo? Queria agradecer a participação de todo mundo. Eu vou passar a palavra para o Dr. Vitor. Bom, eu reforço todos os agradecimentos que fiz anteriormente à SBGG, ao Laboratório Astelas, aos colegas que dividiram comigo a incumbência de coordenar e realizar esse webinar. E também agradeço, evidentemente, a participação de todos vocês que estiveram conosco, que enviaram as suas perguntas, que colaboraram para a realização desse evento. Antes de finalizar, eu gostaria de passar um breve recado, que é um convite a um novo evento, que é o Lutz Fórum, que, assim como esse webinar de hoje, é promovido por uma parceria entre a SBGG e o Laboratório Astelas. Ele vai ser realizado no dia 17 de outubro e já tem a participação confirmada do Dr. Ronaldo Piovesan, que é geriatra e professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e maiores informações a respeito desse evento já estão disponibilizadas no chat aqui desse webinar. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e finalizamos, então, o webinar nesse momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tá bom?